Espírito Santo, Senhor. Pai, eu entro na tua santa presença e te peço, Senhor, que o Senhor venha transmitir a tua palavra para a igreja, Senhor. Eu te peço, Senhor, usa-me, Pai, com sabedoria para a tua honra e tua glória, pois de nada sei, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. O tema que eu trouxe hoje é Deus opera milagre. Quem ainda acredita que Deus opera milagre nos tempos atuais? Glória a Deus. Irmãos, Deus ainda opera milagres. Então o Senhor Jesus, Ele ainda opera milagres. Muitas pessoas acreditam que os milagres cessaram lá nos tempos dos apóstolos. Não, Júnior, mas olha, acabou naquele tempo. Olha, findou naquele tempo, já era, não tem mais milagre não tem mais cura, não tem mais libertação não. Olha, não, Deus ele ainda opera milagre, irmãos. Deus ainda cura, Deus ainda liberta, Deus ainda transforma. O Deus, aquele Deus que curava antes é o mesmo Deus que cura agora. Aquele mesmo Deus que libertava antes é o mesmo Deus que liberta agora, irmãos. Mas o problema nos dias de hoje é porque nenhuma pessoa quer passar pelo que Estevão passou em Atos capítulo de número 6, versículo de número 8. Querem fazer o que ele fez, mas não querem passar pelo que ele passou. Muitos querem ser como Paulo, mas não querem passar o que Paulo passou. O Senhor quer levantar pessoas com coragem, para não negarem o nome dele, para que o povo dele tenha fé nele e não neguem por qualquer coisa. Por que os milagres estão cessando? Porque as pessoas não conseguem mais buscar a Deus como aqueles antigos. Não é que Deus mudou, não é que Deus não cura mais, não é que Deus não transforma mais. É porque as pessoas pararam de buscar a Deus. As pessoas pararam de clamar a presença do Senhor Jesus. As pessoas pararam de invocar o nome de Jesus. Não é que Deus mudou, é porque as pessoas têm se afastado de Deus de pouquinho em pouquinho. Infelizmente, essa é a realidade. As pessoas têm se afastado de Deus de pouquinho em pouquinho. Então, irmãos, Deus ele ainda opera milagre, Deus ele ainda cura, Deus ele ainda transforma. E um homem de Deus, uma pessoa de Deus, uma pessoa levantada por Deus, ele pode fazer um estrago no inferno. Ele pode fazer um estrago no inferno, irmãos. E eu vou provar agora dentro da Bíblia. Filipe em Samaria. Filipe desce a Samaria e a Bíblia diz que as pessoas ficavam focadas no que ele falava e fazia. Filipe só falava, igreja? Filipe só falava, né? Ele chegou na cidade de Samaria, ele só falava, não era? Não. A Bíblia diz que Filipe falava e fazia. Fazia o que? Os demônios eram expulsos, as pessoas que estavam enfermas eram curadas, o poder de Deus ia com Filipe até aquela cidade. Mas por que, Júnior, que as pessoas hoje só falam? Porque não buscam mais a presença do Senhor Jesus, porque não clamam mais, não buscam, não obedecem, não querem pagar o preço mais pela presença de Deus, irmãos. Por isso que as igrejas estão se transformando no que se transformam. Qual é mais fácil? É mais fácil eu renunciar à minha vida ou eu dizer, não, olha, Deus só curava lá no passado, Ele não cura mais agora. Mais fácil é eu dizer, não, olha, Deus curava só lá no passado e não buscar a Ele. Mas quem foi levantado por Deus, pessoas que foram levantadas por Deus vão dizer, olhar e dizer, olha, Deus cura, Deus ainda transforma. A presença do Espírito Santo, Ele ainda tira o drogado da droga. A presença do Espírito Santo, Ele ainda tira a prostituta lá de dentro do prostíbulo. A presença do Espírito Santo, Ele pega a pessoa lá no monturo e coloca em lugar de destaque. A presença do Senhor Jesus ainda opera milagre, igreja. Então não deixe Satanás colocar o contrário no teu coração. Não deixe Satanás colocar que não tem jeito para você. Não deixe Satanás colocar que acabou, que é o fim, que você não tem mais jeito, que já acabou. Olha, é o fim, acabou, não tem mais jeito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, Júnior. Deus não me quer não, Deus quer sim. Ele morreu naquela cruz por você e por mim, por todos nós. A presença do Espírito Santo te ama, irmãos, mas muitas das vezes nós ficamos fugindo de Deus. Nós ficamos fugindo da presença de Deus e queremos milagre. Queremos ser curados, queremos ser transformados. Agora, olha só uma lógica. Nós queremos ser abençoados, mas não queremos o abençoador. Olha só a lógica. Nós viemos para a igreja atrás de milagre, mas não queremos aquele que faz o milagre. Irmãos, começa a ser interessante porque Jesus, uma certa vez, ele vai com Pedro e os seus discípulos e diz, olha, vamos ao mar alto e lança as suas redes. Aí Pedro olhou e disse, olha, Senhor, nós passamos a noite toda
jogamos a rede e não deu nada. Mas pela tua palavra, Senhor, eu vou. E Pedro foi e jogou e lançou as redes. E a Bíblia diz que as redes saíram tão cheias de peixe, tão cheias que eles tiveram que chamar outros barcos para poder ajudar. Mas agora é que vai ser interessante. Sabe o que aconteceu quando eles voltaram? Deixaram a rede, deixaram o peixe, deixaram os barcos para seguir a Jesus. Mas, Júnior, o que isso quer dizer, Júnior? Eles não estavam atrás de pescar, eles não queriam o peixe, eles não queriam comer o peixe, eles não queriam ganhar o peixe, queriam. Mas eles entenderam que era o peixe ia acabar, mas a presença de Deus na vida deles não. Eles entenderam ali naquele momento que de nada adiantava aquela rede, aquele barco cheio de peixe, se eles não tivessem Jesus com ele. Eles entenderam ali e disseram que, olha, eu vou deixar a rede, eu vou deixar o peixe, eu vou deixar os barcos e vou seguir a Jesus. E você pode dizer, mas Júnior, olha, essa é a única saída, olha, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, deixe. Por amor à presença de Deus, deixe, abandone por amor à presença do Senhor Jesus. Irmãos, abandone o que tiver de deixar, deixe o que tiver de deixar e siga ao Senhor Jesus. Vá até a presença dEle, vá até a presença de Deus, irmãos. Nesses tempos de hoje, está difícil, é difícil as pessoas aceitarem a Deus. Satanás tem prendido tanto as pessoas no mundo que não conseguem vir até a presença de Deus. Mas não tem coisa melhor do que servir a presença do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor do que servir ao Senhor Jesus. Você chegar em sua casa, está passando uma situação, passou um dia ruim, dobrar o seu joelho e dizer, Senhor Jesus, me ajuda. Senhor Jesus, manda uma resposta. Senhor Jesus, fala comigo. E a presença de Deus descer sobre o seu quarto e dizer, fala, filho meu, fala, filha minha. E você saber que a resposta que o Senhor Deus, você olhar para cima e dizer, eu sei que foi o Senhor. Eu sei que foi Deus. O que é isso, irmãos? É buscar, é você se entregar à presença de Deus. Então de nada adianta eu pregar a Bíblia toda, eu trazer a Bíblia toda, se vocês não aceitarem a Jesus, se vocês não se entregarem ao Senhor Jesus. Não é fácil. Eu não queria me entregar. Logo quando eu vim para a igreja, eu não queria me entregar, porque eu sabia o que tinha que deixar. Eu sabia que a vida que eu vivia eu não podia mais viver. E isso é o que mais prende as pessoas. Por quê? Porque acham que vão perder. Olha, Júnior, não, mas eu vou perder as festas agora do final do ano. Não, Júnior, mas eu vou perder agora a festa da virada do ano. Não, Júnior, olha, eu vou perder agora um bocado de coisa que vai ter aí. Quer dizer que eu vou ter que aceitar Jesus na época que tem mais festa. Você tem que aceitar a Jesus nessa época aqui mesmo, porque você prova para o Senhor Jesus que você quer Ele de verdade. Você prova, Júnior, mas eu sinto o desejo de ir para a festa. Não tem nada não, é a sua carne, nunca vai parar esse desejo. Sempre vai vir desejo de você ir para a festa, sempre vai vir isso e aquilo. Enquanto você não decidir buscar ao Senhor Jesus, quando você decidir buscar a Deus, o que vai acontecer? Você vai ver o mundo com olhos diferentes. Você vai olhar para o mundo e dizer, rapaz, por que eu não saí antes? Por que eu não deixei aquilo antes? Por que eu não deixei aquilo por Jesus antes? O que é isso? É os seus olhos espirituais se abrindo e entendendo que a única caminho, a única solução para a sua vida é a presença do Espírito Santo. A única solução para você, irmão, é a presença do Senhor Jesus. Se você aceitar a presença do Senhor Jesus, aqueles que diziam, olha, foi para a igreja, mas não vai se converter não. Olha, aceitou a Jesus, mas não vai se converter não. Já era, olha, acabou. Para aquele ali não tem jeito. Vai ser as mesmas pessoas que vão olhar e dizer, olha, verdadeiramente Deus está naquele lugar, transformou a vida dele, transformou a vida dela. Olha, vivia na droga, mas agora serve ao Senhor Jesus. Olha, vivia na cachaça, mas agora serve a presença do Espírito Santo. Olha, não prestava para nada, mas agora serve a presença do Espírito Santo. É um homem de Deus e uma mulher de Deus. Mas para isso acontecer, para um milagre de Deus entrar na sua vida, é preciso você aceitar Jesus. E eu posso ser sincero, vocês sabem, o maior milagre não é você ser curado de câncer, não é você ser curado de uma doença, não é você ser curado no estado terminal. O maior milagre que você pode receber na sua vida é aceitar ao Senhor Jesus, é se entregar verdadeiramente à presença do Senhor Jesus, porque você pode ser curado aqui e se desviar. Você pode ser curado de um
a doença no estado terminal e voltar para o mundo e perder a sua salvação. Mas você aceitando a presença do Senhor Jesus aqui nessa noite, o que vai acontecer? Até o diabo te oprimindo, Jesus vai tirar a opressão, a insegurança Jesus vai tirar, a ansiedade Jesus vai tirar, o problema, a depressão, as causas na família Jesus vai tirar. Por quê? Porque Ele é fiel, Ele guarda aqueles que se esforçam para servir a Ele. Então, irmãos, recebam o maior milagre nessa noite. Olha, o maior milagre está nas suas mãos essa noite. O maior está nas suas mãos. O maior milagre não está na decisão de Jesus, está na sua. O maior milagre de se entregar à presença de Deus está nas suas mãos. Está em você se quer receber ou não. Não tem milagre maior. Porque quando você se entrega à presença de Deus, o Senhor Jesus te protege, te guarda. O Senhor Jesus, Ele cuida de você. Então, irmãos, essa é a minha palavra. Que vocês possam viver os milagres do Senhor Jesus essa noite. Mas para que vocês venham viver os milagres de Deus, é preciso vocês quererem o Senhor Jesus. Porque não tem lógica você querer o milagre, você querer ser abençoado, mas não querer aquele que faz o milagre, não querer aquele que abençoa. Então, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Eu agradeço a rica oportunidade.